começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga, mais conhecido como Mano Mixel, e Gabriel Spangler, mais conhecido como Barretos Beast. E estamos de volta depois de uma pausa que tivemos entre o final do ano e agora minhas merecidas férias. Merecido, agora tá explicado o motivo. Estamos de volta para falar da primeira troca que, digamos assim, abalou a NBA, entre muitas aspas, e também para falar de All-Star Game, e por último, para falar das trocas que a gente acredita no nosso coraçãozinho que podem mudar a perspectiva de alguns times da NBA. Meus queridos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Sabadão que estava de calor, agora choveu, chove, para, calor. É o verão brasileiro, o verão paulistano chegando às nossas portas. Como estão? Estão bem? Tudo certo? Estamos melhor agora, né? Com sua presença de novo aqui em terras paulistanas, voltando a gravar aqui esse ambiente fraternal aqui, falando sobre os grandes movimentos aqui da NBA. Melhor agora, melhor agora. Eu tirei férias também entre Natal e Ano Novo e comecinho de janeiro, mas um dia eu quero ter as 45 dias de férias que o Rafa tem, cara, porque assim, chefe é chefe, né? Um dia eu chego lá. Sendo bem pragmático, né, mano? Trabalho para isso. Trabalho, exatamente. Há controvérsias. Olha só, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Boa, guys. Muito bem, vamos começar esse episódio falando do time Ouro e Púrpura da cidade de Los Angeles, que na semana passada realizou a primeira grande troca aí, né? Lembrando, os times têm até o dia 9 de fevereiro de 2023 para realizarem as trocas dessa temporada. E o Lakers, o nosso queridíssimo Los Angeles Lakers, adquiriu, através da troca, Rui Hachimura, o ala pivô que jogava no Washington Wizards, em troca de Kendrick Nunn e mais duas escolhas de draft de segunda rodada e mais uma pick swap, ou seja, uma troca de escolhas a depender, obviamente, da colocação dos times no draft daquele ano. Meus amigos, Rui Hachimura, Mano Mixer, você que é um excelente GM no Airball Fantasy, se colocando como GM do Lakers, o que o Lakers pensou nessa troca ao adquirir Rui Hachimura para o seu elenco? Cara, eu sou um crítico do plano, se é que a gente pode chamar de plano, que o front office do Lakers tem para esse time, né? Eu acho que eles vêm perdendo potencial, vieram ao longo dos últimos anos perdendo potencial, ou seja, ativos que ainda poderiam se valorizar ao longo do tempo, por ativos que ou já estão no seu pico de valor ou até estão num viés de desvalorização, como é o caso de Westbrook, como é o caso, por mais duro que seja, por mais que ele ainda valha muito, LeBron James, que tem 38 anos, em algum momento vai ter que parar de jogar, ou vai ter que começar a produzir um pouco menos do que tem produzido nos últimos anos. Tudo bem que a gente está falando isso há um tempo já e não tem acontecido, mas... Então eu acho que o plano até aqui, assim, não tem considerado muito uma montagem de um elenco que dá certo, tem apostado em peças que já não são tão boas assim quanto já foram em outros momentos. Vamos dizer assim que o Los Angeles Lakers é o Corinthians da NBA, né? E olha que eu sou corintiano. Mas eu acho que o movimento do Hachimura talvez vá um pouco num viés diferente. Porque por mais que eles estejam cedendo 3 picks de segunda rodada, o que obviamente tem valor, a gente está falando de picks que ficariam ali entre 31 e 60 na escolha do draft. Então, assim, não é como se
usualmente grandes estrelas e grandes jogadores viessem desse range do draft. A gente tem casos, Jokic, se eu não me engano, foi pique 44 de algum draft aí, se alguém puder pesquisar aí no paralelo, mas não é o normal, não é o comum. Então eu não acho que eles estão abrindo mão de ativos extremamente valiosos. Kendrick Nunn pouco agregava ao time. Rui Hachimura, apesar de não ser um talento indiscutível, eu acho que ajuda esse time, tende a ser titular desse time. Eu acho que dá um pouco mais de profundidade, de certa forma, porque passam a existir mais jogadores dentro desse time que podem ser titulares sem derrubar muito o nível. E é um cara que eu acho que ainda tem potencial de valorização, né? O Hachimura é um jogador que ele foi muito bem avaliado dentro de college, antes de ser draftado, e nunca chegou a ser exatamente o que se esperava dele, apesar de não ter sido horrível, né? Ele ficou um pouco aquém do que se esperava. Talvez, num novo time, num novo contexto, tendo minutagem, num lugar, enfim, que ele vai poder, talvez, respirar novos ares, talvez ele consiga atingir um potencial mais próximo do que se esperava dele e, de fato, ser muito útil para o time do Lakers. Então, assim, eu acho a troca boa, não acho espetacular. Eu acho que ninguém aqui, na verdade, acho que é uma troca que talvez seja boa para os dois lados, porque o Lakers não abre mão de nenhum ativo extremamente valioso e consegue um jogador a mais que pode ajudá-lo agora e no futuro. E também talvez receber as 3 picks também seja melhor do que manter um jogador que não estava dentro do plantel fazendo algo muito relevante. Então acho que para os dois lados acaba sendo bom. Essa troca interessante. Nada bombástica, tá? Mas interessante. Eu acho que bombástica é só pela surpresa, né? Eu acho que aí eu queria ouvir do Gabi. A gente esperava mais do Lakers partindo para cima de bons arremessadores, né? Do que necessariamente ali de um ala pivô como é o Hachimura. Então, Gabs, obviamente ter a tua visão dessa troca, mas também um pouco dessa visão do tipo, puxa, será que era o Hachimura que é o jogador que a gente esperava que o Lakers fosse atrás, né? Eu acho que eu concordo com a visão do Mano Mixer, de que acho que foi interessante para os dois lados aí. O Lakers buscando novos áreas, né? O Kendrick Nunn acho que estava já há um tempo sem um protagonismo muito grande, né? Sem jogar direito. Então acho que volta com um cara que foi essa promessa, igual o Mano Mixer trouxe, que é o Hachimura. Ele foi, eu tava pegando aqui, ele foi pick 9 do draft de 2019. Então, assim, top 10 de um draft que você sempre coloca aquela expectativa, né? Não é aquele cara igual o Jokic, que é top alto, que eu acabei não pesquisando aqui, top baixo, aliás, né? Do draft, que vira um cara absurdo. Então, você tem uma expectativa muito grande. E quando você pega aqui o Hachimura, ele teve uma temporada que ele jogou metade dos jogos, basicamente, que foi a temporada 2021. O resto ele estava sempre jogando metade da temporada. E foi a temporada passada que ele demorou para começar por tratamento da saúde mental, né? Ficou um pouco afastado, né? Então, acho que teve, assim, algumas lesões no meio do caminho, essa parte da saúde mental, que hoje é muito mais falada, né? Imagina na NBA toda a pressão que é feita, que a pessoa tem que estar realmente com a cabeça muito no lugar. Então acho que foi interessante, mas eu concordo com essa visão de que precisaria, acho que ele buscaria, ou deveriam ter buscado, por que não fazer isso até o final da trade deadline, né? De um arremessador, né? Você coloca o Hachimura, que é um cara bem individualista ali, talvez, ele está sempre partindo para dentro, né? Tentando driblar seu defensor, e os arremessos dele, aqueles arremessos de meia distância, né? Não é um exímio arremessador de 3 pontos também, que é o cara que poderia ajudar muito o Lakers. Eu acho que vai lá. Não invalida, né? Porque eu acho que não invalida. Eles não abriram mão de nada que poderia propiciar para eles um grande jogador, né? Concordo. Você troca um cara que não estava jogando direito ali para um cara que você vai colocar mais para jogar. Então, assim, você já vai ter mais volume de jogo de um jogador, contar com um jogador em mais jogos, né? Então, isso acho que já traz novos ares ali para um Lakers que está tentando buscar alguma coisa no play-in, né? Hoje o Lakers está em 13º na Conferência Oeste, com 23
vitórias, 26 derrotas. Tá dando 47% de aproveitamento, basicamente, ali. Em um Oeste que tá aquele bolo, né? Que às vezes alguns jogos que eles conseguem ganhar numa sequência aí, conseguem pular para a zona de play-in e tentar se manter lá. Em cima do que vocês falaram, fiquei pensando em duas coisas aqui. Seria o Hashimura uma opção do Lakers para a reserva do Anthony Davis? Uma opção, né? Visto até para que o Lakers possa se dar ao luxo, talvez, de alguns momentos poupar mais o Anthony Davis e tirá-lo, né? Expor ele menos a lesões. E se, aí até pensando nisso que o Maurício falou sobre os ativos que o Lakers envolveu nessa troca, se para uma troca realmente mais efetiva, digamos assim, ou que traga maior impacto para o Lakers vai ter que abrir mão das últimas picks de primeira rodada que eles têm. Se essa é possivelmente a chave para uma troca diferente. Aí vocês escolhem quem quer falar do que dessas duas perguntas. Eu quero falar dessa segunda. Vai. Posso, Gabs? Posso. Vai lá. Eu acho que se o Lakers quiser adicionar a esse time algum jogador de bom nível, sem abrir mão de Anthony Davis ou LeBron James, eles têm que usar essas duas picks, as picks de 27 e 29, é a única coisa que eles podem fazer. Eu não vou nem entrar no mérito da questão se eles deveriam, mas ou eles fazem isso, ou eles fazem um rebuild, que tudo bem que um rebuild sem ter as próprias picks é uma coisa meio maluca que acaba não fazendo sentido. Ou o terceiro possível caminho aí, que eu acho que é um pouco que talvez seja aqui no caso do Hashimura, eles têm que fazer apostas no mercado em jogadores que não têm um grande valor de mercado, que é o caso do Hashimura. O Hashimura não é um cara que os contenders estariam indo atrás para se reforçar, para mudar de patamar. Mas jogadores que eles acreditam que podem render mais do que vem rendendo. E aí talvez eles consigam jogadores com esse perfil sem precisar abrir mão dessas piques, enfim, fazendo algum outro tipo de movimentação. E se eles fizerem algumas dessas apostas e uma ou outra se pagar, uma ou outra der certo, você começa aos poucos a tentar mudar de situação. Porque eu acho que uma coisa, o pessoal fala muito, só tem as piques de 27 e 29, só tem as piques de 27 e 29. Ressaltando muito o aspecto de que, poxa, trocaram todas as outras piques, né? Nos próximos 6 anos só tem 2 piques. Mas tem um outro grande ponto aqui. São as piques de 27 e 29. Mesmo que o Lakers mantenha elas, o Lakers não será ajudado por elas até daqui a 4 anos. O Lakers tem 4 temporadas para jogar na NBA até poder fazer uma pique de primeira rodada de novo, se não fizer nenhuma outra troca. Então, assim, essas piques, apesar de terem valor, eu achar que elas pode fazer muito sentido manter elas não ajudam o Lakers no curto nem no médio prazo. Então vai ter que buscar outros caminhos. Eu acho que, de novo, o Hashimura pode até ser uma boa aposta nesse sentido. Bom, só um parênteses aqui. Jokic, escolha 41 do draft de 2014. Quem que você espera? Um cara de fora, escolha 41, o que esse brother vai fazer aqui? Tá aí. A questão era, Só um pequeno parênteses em cima disso. Isso, para mim, só demonstra um pouco do certo nariz torcido que esses olheiros americanos, isso está mudando um pouco, mas o quanto que eles torcem o nariz ainda pro basquete de fora dos Estados Unidos. Fora, né? Uhum. Então, assim, é surreal esse cara ser 41. Né? A gente tá falando de um cara que vai provavelmente tá brigando aí para ser MVP pelo terceiro ano consecutivo, né? Pela terceira temporada consecutiva. Então, não dá. É um monstro, né? Nunca poderemos esquecer de Doncic sendo draftado atrás de Trae Young. E trocado pelo Trae Young. Né? E trocado pelo Trae Young. A troca pelo Trae Young, ainda o Dallas mandou uma first pick, aí a gente pode achar a troca ruim, mas beleza, o Dallas reconhecia o Doncic tanto o Dallas quanto o Atlanta reconheciam o Doncic de alguma maneira como um jogador melhor do que o Trae Young, e os dois são muito bons, né? Mas, gente, Ayton
e Marvin Bagley Jr. o terceiro, sei lá, nem sei qual que é, se é second ou third, Terceiro. irrelevante, draftados na frente de Luka Doncic. O Maranhão tá aqui mostrando 3 para a tela aqui de Marvin Bagley third aqui, porque foi para o Kingão, né? Nos momentos emblemáticos. Você tem um time que deveria trocar todas as suas picks futuras por bons jogadores. Esse time é o Sacramento Kings, porque existe um longo histórico aqui de fazer mau uso das suas picks. Eu já falei, gente. Draftou um cara antes do Klay Thompson, se eu não me engano, né? Assim, se voltar no tempo história, e num outro multiverso aí, o Kings era, sei lá, pentacampeão na NBA. O Kings está há 16 anos sem ir para playoff, é isso? Isso quer dizer que nos últimos 16 anos, aí eu não vou saber em que anos que eventualmente a pick tinha sido trocada ou não, né? Enfim, aí vai muito além dos meus conhecimentos, mas nos últimos 16 anos, teoricamente, o Kings teve pick de loteria, né? Quem não vai para playoff tem uma pick de loteria. Pouquíssimo resultado veio disso. Obviamente, nem todas as escolhas foram ruins, né? Mas... Não, só teve 2 que prestaram. Me parece pouco. A Raposinha, o Aaron Fox e o Haliburton, que a gente já trocou. Numa troca que, ok, é defensável. Bem defensável, eu diria. Gabriel, seria Rui Hachimura um substituto bom para Anthony Davis, para que o Lakers possa poupar um pouquinho mais Anthony Davis? Cara, eu não sei se ele é o cara exato, mas acho que qualquer coisa que possa ser feita para aliviar um pouco dessa pressão ali no Anthony Davis, cara, eu acho que é muito válido. Ele é muito azarado em questão de lesões, né? Essa última que ele teve, que ele torceu o pé aí, foi tentando dar aquele arremesso do final do estouro do relógio lá, e ele tropeçou nele mesmo, né, cara? Mas assim, é um cara que tá sempre partindo ali para dentro, né? É um cara, como eu comentei, de infiltração, faz os seus arremessos ali de meia distância. Cara, acho que vai ajudar mais nessa parte ali. Talvez ele vai ter que se adaptar a tentar jogar com o LeBron James, que pode vir assim alguns passes meio mirabolantes ali, ele se posicionar corretamente na quadra, tentar espaçar um pouco mais e tentar exercitar esse arremesso um pouco mais longe. Aí eu acho que pode talvez dar esse boost pro Lakers aí também. Ele não foi titular, né, contra o Spurs nesse primeiro jogo, né? Eu posso pegar aqui. Eu acho que não. Não, E eu acho que ele não vai ser titular, na verdade. Eu acho que a dupla, para mim, né, minha opinião, a dupla titular nesse garrafão do Lakers seria Anthony Davis e Thomas Bryant. Até porque eu acho que o Hachimura não faz a posição 5, digamos assim. O Anthony Davis até poderia fazer, mas não é muito do feitio, não é o que ele gosta de fazer. Né? Ele não gosta muito, né? Já deixou bem claro. Ele já viu isso acontecendo bastante, né? Algumas vezes aí, a insatisfação dele na posição 5. Então, muito bem. Mais algum? Ia perguntar para você. Só confirmando, não foi titular mesmo. Eu ia perguntar para vocês, só antes de passar a bola para o outro lado, eu queria só fazer um comentário. Eu me preocupo, de certa forma, com essa troca por um outro aspecto, que é o aspecto que você falou, Gabi, da saúde mental um pouco do Hachimura. Eu acho que ele sai de um time que a torcida pouco cobrava, a cobrança em cima do Wizards é muito baixa, é um time, na minha visão, cara, sem rumo, sem pretensões, as movimentações que eu vejo acontecerem, para mim, são um pouco bizarras, para um time que, cara, o patamar é outro. Jogar com uma grande estrela como o LeBron James, o nível de cobrança não vem só de fora, vem de dentro da quadra e do lado, né? Então, eu não sei até que ponto, né, como é que o Hachimura vai reagir a isso, porque uma coisa é você jogar no Wizards, o Mano falou que o Lakers é o Corinthians na NBA, vamos lá, então uma coisa é você jogar no Bragantino na NBA, que é o Washington Wizards, e ir para o Corinthians da NBA, que é o Lakers, com toda a pressão que o Lakers dá. Então, me preocupa um pouco como esse cara vai reagir, e até talvez por isso que eu acho que ele vai vir muito mais do banco, para que não haja uma pressão tão grande em cima dele, e que ele seja realmente um ativo para que possa dar mais rotação para esse time. Né? Vale lembrar que o Lakers ainda está com alguns jogadores lesionados, jogadores inclusive que foram trocados essa temporada, e ainda assim, né, isso só prejudica cada vez mais
a performance desse time. Isso que eu ia perguntar para vocês é do outro lado. E o Wizards ganhou o que com isso? Ganhou nada? Na minha opinião, não ganhou nada. Mas o que o Wizards fez com essa troca? Por que o Kendrick Nunn é ou não importante para o Wizards? O que o Kendrick Nunn pode fazer para esse time? Pensando já no imediatismo mesmo, visto que as escolhas são mais futuras. Então, o que o Wizards, o que o time da capital americana pode ter pensado com essa troca, até pensando, né, eu me livro do Hashimura no momento em que ele ainda tem um valor de mercado, o que pode ter acontecido? Se é que a gente pode entender a cabeça do general manager do Washington Wizards. Eu acho que é bem por aí, tá? Ele tá no último ano do contrato dele, do contrato de rookie dele. É uma posição em que o Wizards tem outros jogadores mais ou menos do mesmo nível, nenhum deles com destaque tão bom assim, mas alguns mais jovens, como por exemplo o Avdija. Eu acho que a ideia é, eu tiro esse cara daqui, que ele está aqui dividindo minutos com outros jogadores do meu time, dou espaço para algum outro cara que tem mais ou menos o mesmo nível, e por ser um pouco mais novo, talvez tenha uma chance um pouco maior de se desenvolver ainda. Me livro do problema de ter que discutir renovação contratual com ele, pagar mais por isso, e recebo alguma coisa por ele, coisa essa que não é o Kendrick Nunn, na minha opinião, que eu acho que o Kendrick Nunn é irrelevante na troca, precisava para balancear e ter o cap salarial e compensado dos dois lados, acho que o Nunn provavelmente não vai jogar também no Wizards, mas ganho 3 seconds, que de novo, posso achar um Nicole Jokic aí em algum momento. Um Draymond Green, né? Pensei no Draymond Green a hora que você falou também. Vem bons jogadores do segundo round. Assim, é possível fazer boas escolhas e tudo mais. É que, obviamente, dentre os 30 que são escolhidos todo ano, se a gente volta no tempo, poucos deles se tornaram titulares relevantes na NBA. Né? Muito menos do que os de primeira rodada. Boa. Gabs, concorda com essa visão no Mano Mix? O Hashimura, ele veio perdendo espaço, né? Veio perdendo minutagem, acho que ao longo dos jogos ali. E, pô, tá no final de... Eu acho que é muito mais essa discussão contratual aí, de não tentar dar aquele mesmo problema que deu com o Ayton no Suns. E, pô, vamos se livrar dessa bomba aqui, para depois, às vezes, querer pagar muito mais caro para tentar deixar ele lá dentro, quando algum outro time querer pegar. Se eu não me engano, ele viraria free agent restrito, né? E aí teria, acho que, toda essa discussão que teve com o Suns e que teve que eles engoliram o sapo aí, né? Sem querer ficar. Todo contrato de rookie, salvo engano, ele termina num free agent restrito, né, mano? Restrito e depois ele vira o irrestrito. Perfeito. Muito bem, muito bem. Concordo com vocês. Acho que o Wizards tentou se livrar do problema ali antes que ele acontecesse. E por último aqui, para a gente terminar essa dissecada aqui nessa troca, nesses dois times, praticamente falamos muito desses dois, o que vocês acham que pode acontecer ainda até o final da trade deadline com essas duas equipes? O Lakers ainda vai para o mercado, vai buscar o arremessador que eles tanto precisam de perímetro, tá, gente? Arremessador de curta e média distância, até acho que eles estão bem servidos. Mas vamos buscar o arremessador de perímetros. O Wizards vai fazer alguma coisa para tentar dar um gás ainda e, buscar algo nessa temporada, visto o tamanho do contrato que eles deram para o Bradley Beal, ou tudo pode acontecer, inclusive nada? Cara, do lado do Wizards, eu não espero grandes movimentos. Eu acho que é um time que, entre outras coisas, eles exatamente enforcaram o cap salarial deles com o Bradley Beal, no melhor contrato que um jogador pode ter na NBA, com todos os privilégios e vantagens. Parece que eles querem manter o Kyle Kuzma, que também é um contrato que expira agora, ou seja, não dá para trazer um outro grande jogador, inclusive abrir mão do Hashimura, que, ok, não era um ativo muito tão relevante assim, mas abrir mão do Hashimura, de não precisar se preocupar com a renovação dele daqui a um ano. Tem também com tentar manter o Kuzma, então assim, não dá para esperar que eles tragam grandes jogadores. Se é que talvez eles se livrem de mais alguém em troca de mais alguma pique ou alguma coisa do tipo. Enfim. Do lado do Lakers, cara, a grande pergunta é, eles vão abrir mão dessas picks aí ou não?
Não sei. Em outros momentos eu já achei que eles estavam bem dispostos a. Agora parece que caiu um pouco a ficha de que são só essas duas que eles têm para os próximos 6 anos. Que pode não ser uma ideia tão boa assim passar todas, dado que provavelmente eles vão continuar mal por mais um tempo se as coisas não mudarem drasticamente. Ou seja, provavelmente serão boas picks. Enfim. E aí, Gabs? Eu acho que pelo Wizards também não muda muito. Mas pelo Lakers eu acho que eles, olhando a história como um todo, né? A NBA sempre vê a questão da história dos times, o que vem acontecendo, cara. Eu acho que eles deveriam tentar fazer alguma coisa, né? E buscar pelo menos um arremessador aí, alguma coisa que a gente que possa acontecer até o final começo de fevereiro, né? Porque, poxa, eles estão em 13º hoje, o 14º é o Spurs e depois o Houston, obviamente na briga ali pelo tanking, pelo Wembanyama. É uma temporada que o LeBron vai virar o maior pontuador da história da NBA e, pô, ele chegar a isso, eles não irem nem pro play-in, acho que seria bacana dar isso aí essa vitória aí pro LeBron também, para pelo menos tentar ir pros playoffs via play-in. É lógico que o LeBron James, a gente tá sempre falando, né, que ele vai perder o nível, que ele vai ter que aposentar, vai ter que fazer alguma coisa, mas ele tá com 38 anos jogando absurdamente. E diz ele que quer jogar com o filho dele, né? Então, assim, vai saber quantos anos ainda ele vai ficar nesse Lakers aqui. Eu acho que seria uma história bacana para contar essa temporada. Pô, se mexeu e é pro curto prazo, né? Não é pro longo, mas tem esse pesar aí, essa pulga atrás da orelha que fala, gente, será que eu não vou ter mais nada? Que é o que você trouxe, mano, Mixer. E o LeBron James, na verdade, é uma parte bem relevante dessa história, né? Porque acho que ele desempenha um papel duplo aqui no seguinte sentido. Ele é uma grande pressão para que o Lakers se movimente agora e tente trazer algum jogador adicional para tornar esse time competitivo. E aí eu falo pressão tanto na ideia que todos têm de que, putz, o tempo, a janela de oportunidade de usar o LeBron James como um cara diferenciado para buscar um título, ela está supostamente perto do final, quanto porque ele pressiona publicamente, inclusive, que ele já deu declarações, não, eu ainda sou capaz de chegar lá com as peças certas. Uhum. Isso, obviamente, está implícito aí, eu não estou chegando, porque eu não tenho as peças certas ao meu lado, né? Exato. E aí mas aí o outro lado que eu penso é o seguinte, aí, de novo, você abre mão da pick de 27 e 29. Uhum. O LeBron James vai jogar até quando? Até 26, talvez, seja exatamente o que ele vai parar de jogar. Então aí você talvez se veja começando a temporada 27, 28, catastroficamente precisando dessas picks, né? Sem picks, sem de fato absolutamente nada. Então eu acho que o Lakers é um. Eles ficam com essa batata quente na mão, né, Igor? É muito parecido com a situação do Timberwolves, que deu tudo do futuro inteiro pelo Gobert e também não tá dando certo, né? Com um requinte de crueldade, que uma das coisas que eles mandaram foi o Walker Kessler, que tá jogando talvez tão bem quanto o Gobert no Jazz, quase. É sempre assim, né? Mas eu acho que o Lakers deveria se mexer aí, pelo menos, para contar essa história. Não sei se vai ser com um final super feliz, mas pelo menos tentar chegar para playoffs, acho que já é a vitória para o Lakers esse ano. Sim. E eu acho, inclusive, tudo bem, faltam só 10 dias para a trade deadline, né? Mas, inclusive, eu acho que é a chance real disso acontecer que vá, talvez, motivá-los ou não a fazer um movimento mais agressivo, né? O Anthony Davis voltou essa semana. Se com o Anthony Davis, nos próximos 10 dias, o time conseguir algumas vitórias e se aproximar da zona de play-in, se aproximar mais ou até entrar na zona de play-in, eu acho que a chance do Lakers se mexer, abrir mão dessas picks e fazer esse movimento, ela aumenta muito. Aumenta consideravelmente. Hoje, o Lakers está com 23 vitórias, 26 derrotas. O 10º é o Jazz com 25 vitórias e 26 derrotas. Então, são 2 jogos. Tecnicamente, 2 jogos Tecnicamente, né? 2 jogos e meio ali para você passar. E se a gente falar dos próximos jogos, vamos ver os jogos do Lakers até a próxima. Lakers aqui, eu tava com ele aberto aqui também. O Lakers joga com o Boston Celtics, complicado, né? Pesado. Talvez ajude.
Knicks, Pacers, Pelicans, OKC. É isso. Até no dia 8, OKC. São 6 jogos. Se o Lakers conseguir cavar aqui umas 4 vitórias, talvez uma 5ª vitória, que seria muito bom. Talvez Knicks, Pacers, Pelicans e... não sei. Se eles ganharem 5 ou mais dos próximos 6 jogos, o que obviamente é difícil, eles trocam até a mãe do GM por um jogador. Coloca no pacote também para ver o que vira. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E vamos falar de All-Star agora? Vamos falar de All-Star. Tivemos aí nos últimos dias a divulgação dos titulares do All-Star Game. Como sempre, ninguém fica feliz. Todo mundo acha que deveria ter sido diferente, que era outra escolha para os titulares. Ainda não foram divulgados os demais jogadores além dos titulares. As reservas, né? Exato. Mas temos aqui, já estou abrindo a listinha aqui para compartilhar com vocês aqui. Temos do lado oeste Luka Doncic, Stephen Curry como guards, LeBron James, Zion e Nikola Jokic como o frontcourt aí do oeste. E do lado do leste temos Donovan Mitchell, Kyrie como guards, e no frontcourt Kevin Durant, Jason Tatum e Giannis Antetokounmpo. Senhor Gabriel Spangaro, quem não deveria estar aqui? Cara, essa foi exatamente a minha... Não, exatamente não. No oeste, perdão, foi exatamente o que eu tinha colocado nas minhas votações Olha só. de All-Star, né, dos titulares. Pro leste, tinha trocado o Kevin Durant pelo Embiid. Então tinha colocado a mesma galera ali, Irving. Cara, eu acho que foi bem equilibrado com o que a galera tava esperando. Eu achei bem bacana essas duas aí. Só me suspeita, só assim, fico com essa dúvida aí, se o Embiid não teria lá no lugar do Durant, mas é o que a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? É muito provavelmente que o Embiid vá, só que não vai como titular, né? E aí fica aquela... Eu não sei, acho que fica aquele gostinho, porra, escolheram o Durant e não eu. Eu não sei, eu acho que tem essa... Por mais que não é um jogo que vale nada pro playoff, nem pra conferência como um todo, tem aquele gostinho, não tem? Pô, fui titular, a galera gosta de mim. Não sei, eu acho que tem. Eu acho que tem muito, e principalmente para um cara já sabidamente sensível como o Joel Embiid, que já tem um longo declarações de que, segundo ele, o pessoal não valoriza ele o tanto que ele merece, na opinião dele mesmo. Que ele deveria ter sido MVP na temporada passada, né? Sempre essas brigas. E apareceu, né? Um cara que veio aparecendo, não estava na corrida para o MVP há um tempo atrás, está em segundo hoje, atrás coçando o cangote do Jokic, né? Então eu acho que tem realmente porra, deveria ter sido eu. Ele joga demais, né? A gente jovem, é diferente. Eu acho que sim, tem lugar para ele aqui. Sim, eu também acho. Ele vai ir. Não, eu diria até entre os titulares. Eu colocaria entre os titulares, particularmente. Mas eu acho que... Eu estava falando isso, né, que a gente conversando um pouco antes, né? Eu acho que o All-Star ele tem que ser entendido como um evento de entretenimento. É como a NBA apresenta a NBA para quem não conhece, né? Tipo, é a vitrine, porra, é o show, é a galera no torneio de enterradas. Tudo bem que o torneio veio caindo nos últimos dias, nos últimos anos, né? Mas é a vitrine. E eu acho que... Por que eu falo essa questão do entretenimento, né? É óbvio que é um evento de excelência esportiva, que praticamente todos os melhores jogadores da NBA participam. Mas eu acho que, por ser um evento de entretenimento, por abrir para o próprio público fazer votação de quem eles acham que deveria estar lá, enfim, tudo isso, conta mais o hype que o cara tem, o quão popular ele é. E muitos dos hypes são justificáveis, tá? O cara construiu... Vou dar alguns exemplos aqui.
Mas eu acho que conta mais isso do que, de fato, o desempenho esportivo até agora na temporada, pura e simplesmente. Eu, por exemplo, e aí, obviamente, é uma opinião muito pessoal, não faria um time de Oeste muito diferente. Eu acho que o Curry não jogou essa temporada, até por ter ficado muito tempo fora, para ser um dos guardas do time do Oeste. Eu não colocaria o Zion aqui. Eu não sei Jogadores que perderam jogos, né? Muitos jogos. Perderam muitos jogos. Eu não sei se eu colocaria o LeBron James aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu adoro o LeBron, acho que ele é dos jogadores em atividade na NBA, ele é o que, considerando a carreira toda, disparado é o melhor, na minha opinião, melhor que Curry, enfim, melhor que qualquer um. Mas eu não acho que o que ele jogou nessa temporada coloque ele aqui. Agora, quando eu penso no evento de entretenimento que é o All-Star Game, como que você vai fazer esse negócio e não vai colocar o Stephen Curry, o LeBron James e até o Zion, que é um cara que tem muito hype? Como que você não vai colocar esses caras para serem titulares do All-Star Game? Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, eu acho que a discussão exata de quem jogou mais? Quem você colocaria, então, no lugar do Stephen Curry, do Zion? Eu acho que ela não é assim tão relevante no fim, né? Eu acho que, de novo, meu time seria diferente, mas acho que é muito sobre isso. Eu acho que esses caras vão entregar muito entretenimento, que é o que o evento se propõe a fazer. E eu acho que tem um paralelo, né, mano, Mixel, que é, por exemplo, quando você pega, por exemplo, a rodada de Natal da NBA. A rodada de Natal é uma rodada feita para você passar na TV aberta americana jogos de times que possam mostrar o quanto a NBA e o basquete é um esporte legal de se assistir. O All-Star Game, para mim, é a mesma coisa. Ele é um evento, igual você falou, de entretenimento, mas com um objetivo muito maior, que é, cara, arrecadar fãs. Que é tornar não é nem o esporte, mas é tornar a NBA mais popular. E ela é mais popular com jogadores que são mais populares. Por isso, né, até um pouco do voto do público, né? Eu também concordo com você, acho o time do Oeste bem questionável, assim, quando eu olho o quinteto titular, principalmente nessas duas posições, né? A do LeBron ainda acho que é bem merecido, mas principalmente Zion e Curry, acho que não sei se realmente tem tudo isso por trás desses jogadores nessa temporada, né? Boa. Acho que só uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar, que mudou um pouco a escolha do time completo, né, para esse ano, que vai ser tipo rachão mesmo, que a gente joga nos parques, nas quadras aí, que o time vai ser escolhido, sei lá, 30 minutos, 1 hora antes de começar o jogo. Então acho que isso muda nos anos passados, anos anteriores, os capitães escolhia alguns dias antes, né? Todo mundo já sabia. Teve até ano passado o Kevin Durant fazendo aquela cena cômica de não escolher o James Harden, que tinha sido acabado de ser trocado. Então, agora vai ser ao vivo e em cores ali, antes do jogo. E vai ser o Antetokounmpo, né? Vai ser o Antetokounmpo dessa vez, não o Durant, e do outro lado o LeBron. Tudo bem. Mano, Mixo, você falou o seu time titular só no Oeste seria diferente? No Leste você concorda com o quinteto? Cara, eu acho que o do Leste ele é bem mais perto do que eu escolheria também. Eu acho que o Embiid teria que estar nesse time. Acho que essa seria a grande diferença que eu mudaria. E aí a gente pode discutir aqui ele no lugar do Duran ou do Tatum. Eu até acho que o Duran, no período que ele jogou mais que o Tatum. O Tatum, me critiquem, me julguem. Mas quando a gente olha o Duran tantos jogos fora, e o Celtics onde está, enfim, eu acho que talvez eu tirasse o Duran para colocar Embiid e não mexeria mais em nada. No Oeste o time seria muito diferente. Para mim seria, já aproveitando o meu falar, Doncic, Shea, inclusive na frente do Jamoran, que foi um dos criticados, mas acho que o Shea está jogando mais tanto que o Curry do que o Jamoran nessa temporada. Eu colocaria no frontcourt, eu colocaria Jokic, é indiscutível. Eu colocaria o Sabonão para fazer aqui a alegria do nosso amigo Rafael Medeiros, Like the Bean. Rafael Like the Bean Medeiros, agora sim que eu vou te chamar. Vou criar esse perfil. E tudo bem, eu acho que eu concordo com você, talvez o LeBron James tenha realmente merecido estar aqui, mas eu tenho uma vontade maluca de colocar o Markkanen nesse time também.
E Mas você, na lista, cara? né? fica eu, porque eu gosto do Jazz, do que aconteceu no Jazz nessa temporada e tudo mais. Mas enfim, tá bom, vamos de LeBron. E você, Gabs? Eu que tava comentando um pouco antes aqui, né? O Oeste foi o time que eu votei na minha votação lá, né, quando eu escolhi. E aí entra muito aquela questão que a gente acabou de discutir, né? Pô, é muito mais o hype, o espetáculo e tudo mais. Mas assim, acho que cadê o West aqui? O Curry trocaria talvez por um Shea. Não pensei no Jamoran também. Eu fiquei ali, pô, será que põe um Jamoran da vida ou não? Mas o Shea e o... Cara, por mais que o Zion não esteja ali, eu gosto de queria ver o Zion ali. Uhum. Mas assim, é toda a questão. Perdeu muitos jogos e no Oeste a minha troca seria o Durant pelo Embiid. No leste, né? No Leste, perdão. Que foi o jeito que eu votei. Foi o Embidão da massa no lugar do Durant aí. Junto com Kyrie, Mitchell, Tatum e o Grego. Boa. Sem clubismo, no Oeste, no lugar do Curry, meu seria o De'Aaron Fox, óbvio. E no lugar do Zion Williams, seria o Sabonão. Também concordo com o Mano Mixel. No Leste, a minha troca seria o Kevin Durant. Eu trocaria pelo Joel Embiid, como vocês muito bem disseram. E de armador, eu não lembro em quem eu votei. Eu sei que eu votei sim no Donovan Mitchell, mas Acho que talvez tenha se trocado o Irving, né? Quem que era? Eu lembro quando a gente compartilhou no grupo lá. o meu ranço pelo Kyrie Irving, apesar de eu achar ele um ótimo jogador, e eu não acho o Kyrie Irving bom pro espetáculo do All-Star Game, por todas as polêmicas envolvendo ele durante todo esse tempo, Isso. eu, salvo engano, eu votei em Donovan Mitchell e, sem clubismo, mais uma vez, Tyrese Haliburton. Boa, teve muita votação do Jaylen Brown, né? Também junto com o Mitchell. Teve também. Só você colocou o De'Aaron Fox, só acho que um parênteses gigante entre All-Star. Acho que ele era um dos primeiros colocados naquela votação lá daquele prêmio novo, né? Que saiu uma prévia do Clutch Player. Então, aí ó, Rafa Ele feliz. tá cotadíssimo para ganhar o Clutch. Agora, cara, o Sabonis precisa jogar o All-Star Game. A temporada de Sabonis, ela é surreal. Ela é espetacularmente surreal. Se ele fosse um pouquinho mais pontuador, eu diria que ele brigaria talvez por MVP, dependendo de como o Kings terminasse, porque assemelha muito as temporadas de MVP do Jokic, que ele tinha quase que uma média de triplo-duplo na temporada, só que com pontuações bem mais altas do que as que o Sabonis tem. O Sabonis está em 9º na corrida hoje para o MVP. Acho que não estava nem aparecendo antes, já começou a aparecer aqui. Ó, para vocês verem como esse negócio é maluco, vou aqui falar para vocês. Vocês conhecem o jogador do Chicago Bulls, Carlik Jones? Se ele passar na rua, talvez eu não reconheça. Fatalmente, né? Pois saibam vocês que ele foi votado tanto uma vez pelos jogadores, provavelmente algum amigo dele, como 360 vezes pelos fãs. Obviamente, o critério esportivo não é a única coisa que está sendo levada em conta aqui, né? Então aí a gente tem, ele de fato não levou votos da mídia, né? Eu tô procurando aqui eu tô na lista de guardas do leste, tô procurando aqui alguém que a mídia votou que... Cara, menos votado pela mídia foi o Jalen Brunson com 1 voto, ou seja, teoricamente ninguém pior que o Brunson levou votos da mídia. Tyler Hero levou 2 votos, enfim. Tem espaço para algumas loucurinhas aqui, né? Tem, esse ano tem, né? A gente estava falando aqui antes de começar, o Andrew Wiggins, para mim, esse ano não merece. Não merece. Não jogou nem metade da temporada. Não tem contribuído tanto assim para o Warriors quanto contribuiu na temporada passada. Não fez sentido nenhum. Eu acho que, para mim, o ponto é o tempo que ele ficou fora da temporada. Porque eu acho que aí depois contra ele a má campanha do Warriors. Mas durante o tempo em que ele jogou, durante a primeira metade do que a gente já jogou até agora, os primeiros 25 jogos, que acho que é quando ele estava em quadra aí de forma consistente, eu acho que ele e o Curry eram os únicos 2 jogadores do Golden State jogando em alto nível. Se isso é suficiente... Para ele ser um starter, mas assim, sem a menor sombra de dúvidas, não.
Não faz sentido algum ele ser um starter do All-Star. Mas aí eu acho que tem abertura para talvez ele estar ali na briga da conversa. Muito bem. Eu, como todo bom fã, eu prefiro mais o torneio de enterradas do que o próprio jogo, apesar de que a NBA tem esvaziado esse torneio de enterradas com jogadores bem pífios nos últimos anos. E o do ano passado foi bem ridículo, inclusive. Tomara que mude esse ano, né, cara? É a expectativa de todo mundo. Acho que o único confirmado até o momento é o Brandon Sharp, né? O calouro do Blazers, né? Eu acho que vai ter gente da D-League no torneio de enterrada. No prospecto não é muito diferente. Bom, né? Zoado, né, cara? E fazendo uma menção honrosa aqui aos brasileiros que estão na D-League, né? Temos aí tanto Didi Lousada como Caio Pacheco quanto Gui Santos. Diga-se de passagem, Gui Santos vem fazendo uma boa temporada, na minha visão, na D-League, lá pelo Santa Cruz Warriors, time da D-League do Golden State Warriors. Os três aí, o Caio apareceu na última parcial, os três estão ali brigando também para participar do All-Star Game da D-League, o torneio mais aleatório que você pode assistir na sua vida. É a D-League. Boatos que tem um quarto brasileiro que está próximo e talvez possa aparecer aí ainda até o final, aí na última curva como um dos escolhidos aí, que é ele, né? Gabriel Spangler, de Barreto. Sem jogar. Bora, vamos lá. Jogos pela D-League. É o hype. Exatamente, vamos lá. Inclusive, além do All-Star Game da D-League, né, já que nós estamos entrando nesse multiverso, Gabriel Spangler também foi muitíssimo cotado por aquele negócio do McDonald's lá, pelada no McDonald's, que eles pegam os principais prospectos aí do mundo para jogar aí. O Gabriel também, assim como o filho de LeBron James entrou pelo nome, né, Gabriel também entraria pelo nome. Exatamente, todo mundo conhece, né, cara, muito conhecido, hype lá em cima. Pô, vamos lá, é assim. Meus queridos, chegando ao final desse episódio, vamos falar um pouquinho aqui, que na nossa visão, a gente já antecipou, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso, obviamente, após os fatos acontecerem, as trocas efetivamente acontecerem, mas dia 9 termina a janela de transferência, né? Vamos trazer esse termo futebolístico aqui para dentro da NBA. Queria ouvir de vocês aí as expectativas, quais aquela troca que vocês acreditam que pode mudar, né? Ou as trocas que podem mudar o rumo dessa temporada para um ou mais times. Usem a criatividade aí, a inovação, essas mentes brilhantes de vocês. Bom, acho que falando um pouco em linha do que eu falei sobre o Lakers, quando a gente comentou sobre aqui que eles deveriam se mexer ou não, acabei não sugerindo a troca exatamente para esperar essa última parte aqui, mas só lembrando, né, acho que seria muito bacana se o Lakers fizesse alguma movimentação aí, buscar principalmente um arremessador para tentar dar um time um pouco mais consistente para levar a história LeBron James aí para pelo menos tentar um playoff via play-in, né? Acho que essa temporada seria uma história bem bacana de ser contada. E acho que olhando esses arremessadores e aí vendo quem que poderia estar disponível ou não, colocaria eles tentarem buscar aí o Bogdanovic, que está no Pistons, né? O Pistons acho que está nessa toda a reconstrução dele, tem ativos que estão sendo desenvolvidos aí, muitos jovens aí, né, que estão sendo desenvolvidos, e ele é um cara experiente que poderia contribuir aí para esse chute de longa distância para o Lakers, e é o jeito que muito o que o LeBron James gosta de jogar, né? Cercado por arremessadores ali também, e ele fazendo a história dele. Mais uma vez o clubismo imperando aí, né, meu amigo? O cara tem que falar. Mas tá jogando, deixando a galera embora, pô. Não é um clubismo, tá ajudando o Lakers aí. Mas aí entra aquela dúvida que a gente falou lá quando falou do Lakers, pô, o que eles vão dar? Vão abrir mão dessas picks aí? Acho que essa eu acho que se eles dão as duas escolhas de primeira rodada, o Pistons aceita, hein? Com certeza. Eu acho que o Pistons aceita também. Duas escolhas de primeira rodada pro Pistons? Eu acho que quem não aceita isso aí é o Lakers. Pode ser. Pode ser. Muita coisa. Caro. Tentar uma. Um jogador. Lá. Um jogador com um contrato ruim, pra compensar.
E olhe lá, hein? Eu acho que consegue melhor, coisa melhor com essa força aí na NBA. Olha, eu por aqui vou com uma sugestão para o Brooklyn Nets adicionar profundidade com um jogador que eu gosto, que acho que não está sendo muito utilizado no seu time atual. E é um jogador versátil que encaixa no esquema do Brooklyn Nets, na minha opinião. Sugestão é que o Brooklyn Nets faça aquisição de Mo Bamba. Acho o Mo Bamba um jogador que pode adicionar ali profundidade nas posições 4 e 5 ali do Brooklyn Nets. Acho que é um cara que é um bom arremessador, é um cara que ajuda a proteger a área, tem versatilidade, espaça bem a quadra. Acho que é um jogador que pode casar bem nesse time aqui do Brooklyn Nets. E o Orlando Magic não está usando muito Mo Bamba, porque acaba usando ali mais outros nomes ali, como até Bol, que está aparecendo muito nessa temporada, né? Ele chegou a estar bem embaixo, o Mo Bamba, e até nas últimas rodadas ele acabou sendo um pouquinho mais usado, mas não é uma peça indispensável do time do Orlando Magic. Então eu acho que pode fazer sentido para os dois lados aí. Provavelmente o Orlando Magic não vai pedir tanta coisa assim, e acho que cairia bem no Brooklyn Nets. Rafael Medeiros me olhou com cara de desprezo. Não te olhei com cara de desprezo, olhei com cara de surpresa, né? Como sempre, a disrupção é o segundo nome do Knicks, né? Então, um cara disruptivo, um cara diferenciado. Eu preferi levar o Bobol, mas tudo bem. Gigante. Cara, é engraçado que essa temporada, assim, antes de falar, é tão louca que se você pegar esses times meio mequetrefe, digamos assim, né? Você pegar, por exemplo, você falou do Magic, você pegar o próprio Jazz, você pegar o OKC, dependendo do que você oferecer ali também, acho que rola alguma coisa. Esses caras têm bons jogadores que têm valor, né, velho? Que você consegue puxar alguma coisa e trocar ali. Então, é uma temporada muito louca, acho que até um pouco em função disso a gente já falou. Eu acho que vem de 4 anos de, na média, drafts muito bons na NBA. 4, 5 anos. Então você pega os times que durante esse tempo tiveram muitas piques de primeira rodada e tudo mais, muitos deles têm vários jogadores jovens e interessantes e com boa perspectiva. Muitos deles. Bom, eu sem clubismo, né? Lá vai ele novamente. Lá vai. Vou sugerir a troquinha pro Kingsão da massa. Eu acho que o Bogdanovic seria uma boa troca pro Kings. Já tem um relacionamento aí com o Pistons, né? Enviamos o poderosíssimo Marvin Bagley pro Pistons essa temporada. Então já tem ali, né, uma porta aberta, mas além do Bogdan, eu acho que o Kings precisa um pouquinho mais de banco, um pouquinho mais de profundidade. Talvez, eu acho que uma coisa se assemelhando até aí um pouco do que o Celtics fez, e o Kings possa fazer, é trazer um armador um pouquinho mais experiente, um cara que cadencia mais o jogo do que o De'Aaron Fox, que não é o Chris Paul, tá? Que é o Mike Conley. O Jazz está lá, acho que o contrato do Conley é um impeditivo grande por conta do preço, é um contrato muito alto ainda, apesar de serem só mais 2 temporadas, mas eu acho que é um cara que pode ajudar bastante nessa mudança aí. Acho que além disso, a gente estava comentando aqui antes de iniciar, eu acho que tem alguns times que além do Conley, talvez, se eu fosse o Kings, eu ficaria muito esperto com o que o Raptors tem a oferecer. Eu acho que o Van Vliet está com prazo de validade. Eu acho que o Anunoby, apesar da boa temporada defensiva que ele vem fazendo, eu não sei até que ponto o Raptors precisa de mais bons jogadores defensivamente. Eu acho que o Raptors é um time que precisa, sim, de poderio de ataque, né? De força ofensiva, principalmente, para poder descomplicar alguns jogos que eles acabam se complicando por terem um ataque tão
pífio em alguns momentos. Então, como alguns grandes times da NBA, alguns contenders, exemplo, Bucks, Nets, próprio Lakers, que não, na minha visão não é um contender nessa temporada, eu ficaria muito esperto com movimentos envolvendo o Toronto Raptors e até mesmo o Minnesota Timberwolves. Acho que o Wolves ali tem algumas coisas acontecendo, conflitos. Eu acho que o D'Angelo Russell ainda é um jogador que pode não necessariamente ser protagonista, mas pode incrementar um determinado time, e a gente já viu que essa temporada as coisas não estão indo bem para ele lá, além, obviamente, do Atlanta Hawks, que eu acho que é um time que está em nível de conflito muito grande e que alguma coisa deve sair dali também, até porque o Hawks o Minnesota também, mas eu acho que o Hawks tem uma necessidade de vencer muito rápido. O movimento que eles fizeram pelo DeJounte Murray, assim como o Minnesota fez pelo Gobert, foram movimentos que essas duas equipes abriram mão do futuro. Então, eu ficaria muito esperto com movimentos com essas equipes, Raptors, Wolves, Hawks, porque são equipes que eu acho que vão se movimentar, querem se movimentar, precisam se movimentar, e eu acho que a gente pode ver aí uma surpresa, algo bom acontecendo. Minha opinião, se acontecerem trocas nessa temporada, a chance das surpresas aumentarem, como times que estão lá embaixo começarem a subir, aumenta mais ainda, né? Acho que Lakers, Warriors, Suns, Hawks, esses times todos, para mim, movimentando e mudando, conseguem subir. O próprio Kings consegue se consolidar, na minha visão, mais do que já está. Beleza? Turminha, considerações finais, algum ponto aí nessa nossa volta nesse ano de 2023? Sigam a gente no Instagram, no @podcast_ed3 e no Twitter também no @podcast_ed3. Muito bom, muito bom. Acho que de destaque final, só deixar aqui o LeBron James Scoring Tracker. Faltam 158 pontos para ele passar o Kareem Abdul-Jabbar como o maior pontuador da NBA, e se ele mantiver seus 30 pontos, que é a média que ele está tendo, em 5 jogos e pouquinho ele passa, e seria antes do All-Star Game, né? Pô, imagina ele chegando no All-Star Game, como seria uma festa para ele ali, quem sabe uma comemoração de tudo isso. Mas porém, se ele mantiver... Nunca passará Oscar Schmidt como o maior pontuador da história do basquetebol. Do esporte. Gigante. Exato. Muito bem lembrado, meu amigo. Muito bem lembrado. O Magic fez homenagem à noite brasileira, né? Esses tempos aí. Muito bom. Claudinha Leite e Eliana no telão, hein? Eliana no telão, é isso mesmo. Bom, minha consideração final, eu falei aqui antes da gente começar a gravar. Pessoal, para quem quer entender por que tem muita gente apaixonada por basquete, por que esse esporte, por que a NBA ela é mágica, assistam, na minha humilde opinião, um pouco do depoimento de Ricardo Bugarelli, famoso Buga, comentarista esportivo, comentarista da NBA, sobre o porquê da paixão dele pelo Portland Trail Blazers, porquê da paixão dele pelo Clyde Drexler, por que ele começou a torcer por esse time, por que ele se encanta. Cara, é emocionante esse depoimento, é emocionante esse vídeo. Então, a gente já falou um pouco disso, né? Como é que a gente começou a torcer e se apaixonar por isso. Acho que a gente não chegou nem perto da emoção que o Buga transpareceu ali, mas essa é a minha consideração final. E por último, Monix, apesar do LeBron ter toda a incógnita em relação ao All-Star Game que você trouxe, e acho que tem bons pontos para isso. Eu acho que fazer o que ele faz com 38 anos, os números que ele tem, o impacto, assim, o cara com 38 anos fazer o jogo com o maior número de cestas de 3 da carreira é surreal. Absurdo.
É um absurdo, eu acho que... Parece que ele vai começar a desacelerar, mas não desacelera, né? Não, é o contrário, né, cara? E no momento que o Lakers só tem ele. Só tem ele. Dos dois lados da quadra. Só tem ele. Só tem ele e ninguém mais. É isso. É surreal. Muito bem, meus amigos. Até a próxima. Fiquem bem. Um grande abraço e, como o Mano Mixer disse, sigam o Ed 3. Falou, galera. Valeu, um abraço.